Amém. Queridos, nós estamos entrando no mês de fevereiro e nós estamos com um propósito nesse mês de fevereiro, chamando ele de desenhando o futuro. Nós queremos nos posicionar, nos movendo para a eternidade, trabalhando nessa terra, posicionando o coração no lugar correto. E para isso nós vamos, como igreja, nós vamos projetar com nossas famílias. Os casais primeiro sentam juntos, pode pegar um caderno, pode pegar fazer uma cartolina, pode usar as notas do celular, primeiro projetar a respeito do casamento, projetar questões financeiras, e colocar isso diante do Senhor, trazer a família, trazer os filhos, pensar sobre isso. Os jovens podem fazer isso sozinho, depois participar, aqueles que estão solteiros, participar com os seus pais, perguntando pelo que nós podemos nos envolver juntos. E nós queremos esse mês pensar a respeito do nosso futuro. Olhar além daquilo que os nossos olhos naturais estão vendo, olhar pela fé. Encorajados nessa fé, separar um dia da semana para jejuar, para enfraquecer a nossa carne e fortalecer os planos de Deus a nosso respeito. Jejuar 10 horas da meia-noite, enfim, pode ser 12 horas da meia-noite ao meio-dia, pode ser 16 horas, pode ser 24 horas, separar um dia, é segunda, é terça, é quarta, é quinta, sabendo que aquele dia você está consagrando ao Senhor, para que você possa se mover em fé e conhecer mais a Deus. Essa noite, queridos, eu quero junto com vocês fazer uma declaração profética. Junto com vocês poder entrar nesse lugar. Algumas vezes nós paramos lá em casa e fizemos essa avaliação no começo do ano. Algumas vezes nós pegamos cartolinas e nós trabalhamos nas cartolinas coisas que nós queríamos para nossa casa. Sentava eu e a Naine, a gente separava a cartolina em 4 e nós colocávamos no meio a parte da família. Eu colocava as coisas que eu gostaria pessoalmente, a Naine colocava, as crianças colocavam, a gente brincava com revista em cima da mesa, e cada um buscava nas revistas aquilo que eles queriam. Eles colocavam sonhos de viagem, avião, essa coisa. Nós fazíamos para a igreja. Eu me lembro que uma vez eu ficava procurando todo o estádio de futebol lotado e toda a multidão. Eu colocava e eu colava nas cartolinas aquelas multidões, porque eu dizia, eu sei que a nossa igreja vai ser uma igreja que vai alcançar uma multidão para Jesus. E nós colocávamos essas cartolinas no nosso escritório. Quando nós íamos orar, nós orávamos sobre isso. Nós colocávamos num lugar onde todo mundo lá em casa ia, e como família nós lembrávamos dos nossos planos e dos nossos sonhos. Queridos, nós queremos nos mover em fé. E eu peço a você, pegue essa palavra dessa noite e aplique ela na sua vida. Volte para casa e faça algo com essa palavra. Esse mês é um mês que nós cremos que Deus está trabalhando de uma forma muito preciosa, peculiar, colocando em nossos corações coisas, sentimentos. Hoje de manhã eu estava falando para a igreja, Deus está desenhando um futuro para nós, colocando em nós sentimentos dentro de nós, desejos dentro do nosso coração, anseios dentro do nosso coração, vontades dentro do nosso coração. E muitas vezes a gente pensa, isso é coisa da minha cabeça, isso é coisa que eu não estou sabendo lidar, ou isso é porque eu estou vendo as pessoas fazerem. Então eu quero dizer para você, quando Deus começa a liberar uma nova etapa, Ele fala ao nosso coração, Ele coloca desejos e sentimentos dentro do nosso coração. Deus sempre fala conosco antes de acontecer. Por isso, projetar o nosso futuro, nós temos falado, gente, nós estamos no ano movido pela eternidade. E nós vamos falar sim sobre essa vida pós essa terra, eternidade. Mas queridos, eu não creio que quem conhece Jesus vai viver nessa terra uma vida de luta, de batalha, se arrastando, e quando chegar na linha divisória
dessa vida e da eternidade, ele vai olhar para Jesus e ele vai dizer: ai, graças a Deus, Jesus, graças a Deus que terminou, porque lá na terra foi só luta, foi só batalha. Olha, eu comi o pão que o diabo amassou lá naquela terra, mas eu estou com Jesus na eternidade. Eu não acredito que vai ser assim para a gente. Sabe o que eu creio, queridos? É que enquanto nós chegamos lá, a provisão, a abundância, a liberação do Senhor, a graça de Deus, e quando nós chegamos lá na eternidade, nós vamos dizer: Jesus, foi tão bom experimentar a tua bondade. Jesus, quando o mar quis me submergir, ele não me afogou. Quando o fogo quis me queimar, o Senhor estava comigo dentro daquela fornalha. Senhor, quando eu estava atravessando no vale da sombra e da morte, o Senhor era o meu esconderijo e o meu refúgio, porque Deus é esse Deus que enquanto nós estamos na jornada, Ele está liberando sobre nós tantas coisas, e muitas vezes nós não somos coparticipantes das promessas de Deus. A gente não toma posse, a gente não olha para esse Deus que é tão poderoso, tão precioso, tão grande, que quer nos abençoar, que quer abençoar o casamento, que quer abençoar os filhos, que quer rasgar os céus, quer colocar em nós um sentimento de romper, de viver o melhor. Queridos, Deus vai colocando uma expectativa em nós, e ao virar esse ano, Deus colocou tanta expectativa em nosso coração, e eu estava pensando, esse ano vai ser um ano que a gente vai conduzir a igreja a um lugar de pensar na eternidade apenas, de olhar para além Jordão. Puxa, e de repente Deus começa a colocar outras coisas: eu vou fazer vocês prosperar, eu vou fazer vocês irem no lugar de me encontrar, tanto na profundidade da palavra, mas experimentar coisas grandes no reino de Deus. E Deus começou a colocar expectativas no nosso coração, e Ele nos conduziu nessa jornada de crer por coisas maiores. Levanta a sua mão direita e diga nessa noite, diga: eu creio que Deus me conduzirá a coisas maiores em 2018. Coloca a mão no seu coração e diz: toda expectativa, todo desejo, todo sentimento, o Senhor vai liberar sobre a minha vida e sobre a minha família. Queridos, Deus tem planos para a nossa vida. Jeremias capítulo 29, versículo 11. Olha que texto maravilhoso, ele diz: porque eu sei e eu conheço os planos que tenho para vocês. Eu sei os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor. Os planos que eu tenho para vocês são planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Você não vai chegar lá na passagem para a eternidade: ai meu Deus, ó Deus, graças a Deus, porque eu não aguentava aquele marido, coisa difícil aguentar aquele casamento. Não vai ser assim, queridos. Vai ser um tempo em que Deus vai restaurar a sua sorte, Deus vai liberar sobre a sua vida e fazê-los prosperar e não causar dano. Planos de dar a vocês o quê? Esperança. Você está aqui nessa noite, talvez está debaixo de tanta pressão, que você quer saber assim: quer saber, pastor? Fazer caderninho de sonhos, eu tenho tanta coisa para me preocupar, pastor. Ficar colocando, sentar com, eu não aguento nem conversar com, lá em casa vamos sentar para fazer plano, pastor, fazer sonho. Pastor, onde você está com a tua cabeça? Vai para a palavra, meu irmão, vai para a palavra, porque a palavra diz: eu quero dar a vocês esperança. Eu não quero que você fique olhando para esse lugar, eu quero que você tenha esperança de um futuro. Se Deus te dá o futuro será abençoado, o futuro será cheio de bênçãos, liberações do Senhor, provisões, portas abertas. Queridos, quando nós entendemos isso, existem os homens que estão buscando a vontade de Deus, eles estão atentos aos desejos do seu coração, dos sentimentos que vêm do seu coração, a sensação que precisa haver mudança. Semana passada, eu ouvi no meio do louvor meu coração teve uma sensação: você precisa ser mais gentil com a sua esposa. E eu voltei para casa e falei: puxa, como que eu posso ser mais gentil com o Naine?
Daí eu perguntei para a Naine, falei, amor, como que eu posso ser mais gentil com você? Ela, pensei, puxa, amor, me beije mais, me dá mais carinho. Ela disse, amor, você é gentil, mas se você quer saber mesmo como você pode ser gentil, eu quero que você lave mais a louça comigo. Eu quero que quando a gente está no horário de almoço, na correria, termina o horário da refeição, você não pega o celular, vai para o sofá, cruze as pernas e eu fico correndo, colocando as coisas na pia. É isso que para mim é gentileza. É mesmo. Gente, mas ser gentil é difícil. Mas olha, eu nunca pensei que era uma coisa tão complicada. Porque é um hábito que a gente já cria. Eu saio da mesa, quando eu vou sentar no sofá, parece que tem espinho no sofá. Eu lembro a gentileza, levando, que coisa, passar álcool na mesa, arrumar as coisas. Porque ela disse para mim, ela disse, amor, nós temos o mesmo horário de almoço. Eu trabalho como você. Eu levanto no mesmo horário que você. Então, isso é ser gentil para mim. E eu estou me esforçando, né, amor? Estou me esforçando, estou trabalhando para que isso aconteça. Deus começa a colocar sentimentos de mudanças em nosso coração, queridos. Você sabe que aquela coisa, você precisa mudar a tua alimentação, você precisa mudar a tua vida de oração, você precisa mudar a forma com que você trata, você precisa mudar a forma com que você vê as coisas que estão acontecendo ao seu redor. E muitas vezes a gente não pode e não consegue desenhar o nosso futuro, colocar nesse lugar de fé, porque nos falta um espírito de ousadia e de fé. O medo entra no nosso coração. Queridos, quando o medo entra no nosso coração, a gente paralisa. Medo de que não vamos ser correspondidos, medo de que mais uma vez a porta vai se fechar. A gente já vai para uma entrevista do emprego inseguro, dizendo, de novo, será que é ou não é? Quando a gente está nesse lugar de medo, nós não rompemos, nós não acreditamos, nós não desenhamos, nós colocamos coisas apenas que nós somos cabíveis de fazer. Nós somos limitados em crer por obras maiores. Você sabe, queridos, que a palavra de Deus em 2 Timóteo, quando Paulo escreve a carta para Timóteo, no capítulo 1, no versículo 7, o apóstolo Paulo diz assim, ele diz, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas Ele nos deu um espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Querido, se você está nessa situação, você está vivendo esse momento, eu quero declarar sobre a sua vida, o Espírito que age em você é o Espírito Santo. Ele vai te dar ousadia, Ele vai te dar poder, Ele vai te dar equilíbrio em todas as coisas, e Ele vai te encher de amor por aquilo que está à sua frente. Quando nós entramos em um lugar desse, nós vamos entender que nós vamos receber antes de ter. Diga comigo, receber antes de ter. Diga para a pessoa que está do seu lado, diz, o que você vai viver esse ano? É receber antes de ter. Quando Deus falou com Abraão que ele seria pai de multidões, Deus olhou para Abraão e Abraão não tinha nem filho ainda. E ele disse, Abraão, eu sei os planos que eu tenho para você. Então preste atenção, você vai receber antes de ter. Isso é fé. A fé é você colocar aquilo que Deus está falando ao seu coração, mesmo que você não esteja vendo, mas você sabe que Ele vai criar o caminho para que aquilo aconteça. Queridos, é ver antes de ter. O pastor Cezinho estava conosco, teve um tempo tão especial nesses dias aqui na Semana da Visão, mas ele nos lembrou, lá na chácara ontem que estivemos com os líderes, ele lembrou de um momento que nós tivemos em Joinville. E um dos pastores, ele disse assim, toda pessoa que acredita em algo, primeiro, ela sempre vai ver pela segunda vez. Quando aquilo acontece, é a segunda vez que aconteceu. Por exemplo,
Quando uma mulher vê o seu marido se convertendo, aquilo é a segunda vez que ela está vendo. Porque a primeira vez que ela viu foi no seu coração. Quando alguém encontra ou chega num lugar de provisão, ele diz: eu já sabia que isso ia acontecer, porque eu vi primeiro no meu coração. Levanta sua mão nessa noite. Eu declaro que esse ano você vai ver pela segunda vez coisas que você vai desenhar no seu espírito pela primeira vez. E é por isso que essa noite eu não sou muito acostumado a pedir para você levantar a mão, falar com o teu próximo, mas essa noite eu quero te tirar do teu lugar de conforto. Eu quero tirar você desse lugar aonde você está acostumado a estar. Queridos, Davi recebeu antes de ser. Ele era um adolescente, Deus chegou para ele e disse: Davi, você será um rei. Antes dele ser, Deus falou. Então, quando ele se torna rei, é a segunda vez que ele tinha visto aquilo, porque a primeira vez ele viu pela fé. Deus falou com Jeremias: Jeremias, você foi formado desde o ventre da sua mãe para ser profeta às nações. Quando Jeremias chega no ministério dele, ele diz: Senhor, eu não posso acreditar uma coisa dessa. E ele chega a dizer assim, ele diz: Senhor, não digas uma coisa dessas. Tem coisas que Deus fala a nosso respeito. Tem coisas que as pessoas chegam para nós e dizem assim: você sabia que você tem um chamado? Você sabia que você foi escolhido para mudar uma situação? Hoje eu estava conversando com um casal de manhã, queridos, eles me contando uma história trágica da família, uma separação horrível, e eles falaram: pastor, acabou. Eu disse: não acabou. Não acabou porque tem a solução para isso, e vocês são a solução para isso. Muitas vezes a gente não vê que a solução de coisas que estão acontecendo ao nosso redor estão na gente. Essa solução está dentro de você. Deus acredita em você. Ele te escolheu, por isso Ele vê antes de você e coloca no teu coração. Queridos, quando uma pessoa chega arrebentada, destruída, ninguém dá nada para essa pessoa, Deus já sabe que essa pessoa vai se tornar uma grande pessoa no reino de Deus. Saulo, Deus viu ele, um grande apóstolo, antes dele se tornar Paulo. Ninguém acreditava que aquele homem poderia dar um gigante no reino de Deus, mas Deus viu antes. E eu quero dizer para você, desenhar o futuro é deixar Deus ver antes a teu respeito. Sua família, seus filhos, sua casa, seu futuro casamento, é ver antes. E eu sei que quando Deus libera sobre nós, nós precisamos trazer à existência, pela fé, o futuro que está lá. Pela fé. E é por isso, queridos, que em Isaías capítulo 32, versículo 8 diz: se posicione. Por quê? Porque o homem nobre, ele faz planos nobres. O homem nobre faz planos nobres. E graças a seus feitos nobres, ele permanece firme. Eu quero encorajar você. Quando você for fazer, desenhando o seu futuro, faça planos nobres. Chama a sua família. Nós estamos esperando esse momento. Nós vamos fazer essa semana. Nós vamos fazer um FaceTime com o Mateus, que está estudando fora. Nós vamos chamar o Murilo. Nós vamos gastar um tempo essa semana e nós vamos fazer planos nobres a respeito da nossa família e a respeito da igreja. Nós estamos sentando com os pastores, eu quero chamar a liderança. Deus está fazendo algo, e eu não sei o que é, mas eu estou no meu espírito crendo que Ele vai nos conduzir a uma jornada de coisas maiores. Queridos, nós começamos quarta-feira nós começamos com o pastor Carlito, de São José dos Campos. 20 anos ele pastoreia a mesma igreja. Ele é pastor de uma igreja de 17 mil pessoas. Ele testemunhou aqui, ele disse: olha gente, pela graça de Deus, nós temos 17 mil pessoas, um espetáculo de Páscoa que tem 1000 e poucos voluntários. Gente, já é difícil levantar, cuidar de um lugar como esse que tem 5 mil metros num terreno de 7 mil metros. Ele tem 200 mil metros quadrados aonde ele está.
E ele me encorajou. Ele me encorajou a ver grandes coisas. Eu chego em casa e o Murilo estava assim: pai, o que foi aquilo? Pai, meu Deus, aquele homem, 17 mil pessoas. Nossa, Murilo, que tremendo, né? Quantos anos você é pastor, pai? Falei: Murilo, eu sou pastor há quase 20 anos. A mesma quantidade que ele? A mesma quantidade que ele. Por que, Murilo? Ele, nossa, porque ele já tem 17 mil. Eu disse: Murilo, por isso que eu trouxe ele aqui. Porque eu quero olhar para gente que faz planos nobres. Eu quero andar com gente que faz planos nobres. Eu quero caminhar com pessoas que me façam olhar para um futuro que eu posso chegar. E Murilo, se Deus não tem um chamado para a nossa igreja de ter 17 mil pessoas, e se o nosso chamado vai ser 3 mil pessoas, eu vou agradecer a Deus, mas meu coração sempre vai ter fome de mais. Eu sempre vou querer mais. Queridos, eu quero andar com pessoas que me façam avançar, crescer. Eu quero olhar para pessoas que me destravem da onde eu estou. Eu me lembro um dia que eu estava com o pastor Tomás Wilkerson. O pastor Tomás, ele tem 80 anos, acho que agora. Ele é casado com uma pastora Lissa, que é uma graça. Um dos profetas mais calibrados que eu já conheci na minha vida. Certeiro, profetizou sobre essa casa anos atrás. Coisas que ele profetizou estão acontecendo. Eu me lembro que um dia eu e Naine, e ele e a pastora Alissa nós fomos almoçar, chegamos no restaurante, ele chegou e um zelo, quase 50 anos de casamento na época tinha. Eu já sentei na mesa, doido para conversar com o homem, a Naine foi pegando a cadeira, arrumando, colocando a bolsa, e ele puxou a cadeira para a pastora Alissa. A pastora Alissa sentou: obrigado, meu amor. Já foi uma queimação de cara assim, já de saída, sabe? E pastor Tomás, porque, gente, uma coisa que eu sei fazer são perguntas. Então uma pessoa sai comigo, eu não quero falar de mim. Se a pessoa, e todo mundo tem algo para me ensinar, eu faço perguntas. Pastor Tomás, e daí? Como que foi teu ministério profético? Como você veio para o Brasil? Como você ouve Deus? E eu falando: qual refrigerante? Pedimos o refrigerante, daqui a pouco chega o refrigerante, eu abro a minha lata, coloco no meu copo. E o que mais, pastor Tomás? Ele pega a latinha da esposa, abre, coloca lá: sim, pastor Márcio, isso é uma bênção, a profecia, eu aprendo. Tá bom para você, amor? Tá, obrigado, amor. A Naine olha para mim tipo: onde que está a cabeça? Pelo amor de Deus. Gente, eu aprendi a lição. Eu aprendi a lição que quando você anda com gente nobre, você aprende a ter atitudes nobres. Eu quero andar com homens que tratem bem suas esposas. Quando alguém trata bem sua esposa, eu quero aprender como tratar bem a minha esposa. Porque, queridos, e eu estou fazendo um trabalho assim, tentando melhorar cada dia mais, porque eu quero estar com essa mulher até que a morte me separe. E eu não quero chegar lá na eternidade. Pode aplaudir então, já que você vai aplaudir. Vocês. Eu não quero chegar na eternidade, queridos, arrebentado, dizendo assim: meu Deus do céu, olha que peso foi essa mulher no meu pastoreio. E ela dizendo: olha, ele cuidava das ovelhas e não cuidava da gente lá em casa. Eu não quero isso, eu quero chegar na eternidade e poder ter cumprido toda a minha missão aqui na terra. Toda. Eu quero ser um bom marido, eu quero andar com homens que sejam bons maridos, eu quero inspirar homens que são maus maridos a serem maridos mais atenciosos. Nós estamos numa jornada, queridos. Eu tenho conversado com os pastores, nós temos projetado algo só para os homens dessa casa, porque nós queremos homens nobres nessa casa, homens que vão tratar suas mulheres com respeito, homens que vão fazer progresso na sua vida, homens que vão elogiar suas esposas. Aqui nessa casa, os homens dessa casa serão nobres. Nobres. E vão receber recompensas nobres. Amém?
ande com pessoas que estão avançando. Queridos, porque muitas vezes a gente está tão desanimado, a gente está dentro de um casamento ruim, a gente está dentro de uma situação tão difícil, a pressão está tão grande que a gente não consegue sonhar. Então coloque nesses planos nobres. Se você está com problema no teu casamento, não coloca o teu marido lá, uma figura de um homem barrigudo, pançudo e um X em cima do tipo, não, eu não quero mais esse. Não, sabe o que você faz? Muda, diz assim, coloca um homem bonito, coloca até de gravata, para dizer assim, é um homem de Deus. Se você pensa assim, você diz, Senhor, esse é um homem nobre. Olha para o seu filho, talvez seu filho esteja nas drogas nesse momento. Você não vai colocar ele fumando um cigarro, uma figura de alguém fumando um cigarro e outro X em cima. O que você vai fazer? Você vai colocar um jovem falando para pessoas e dizendo, hoje ele é assim, Senhor, mas eu não vejo o que é hoje. Eu vejo pela primeira vez o que eu verei pela segunda vez. E você coloca nesse caderno de sonhos, nesse projeto que você vai fazer, um menino estudioso, um menino cheio do Espírito, um menino que vai romper, porque Deus tem isso para a sua vida. Você e tua casa servirão ao Senhor. Sabe, queridos, quando nós entendemos pela fé que o reino de Deus é paz, alegria no Espírito. Ele tem o melhor para nós. É por isso que, quando você for fazer isso, eu quero pedir a você, por favor, preste atenção nessas dicas. Seja claro naquilo que você vai colocar nesse caderno, nessas anotações. Escreva com clareza. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 8, ela diz, além disso, se a trombeta não emitir um som claro, quem se preparará para a batalha? Se você não tiver clareza para onde você está indo, você não vai chegar a lugar nenhum. Se você não fizer planos claros, você não vai chegar a lugar algum. Por quê, queridos? Porque sem clareza a gente fica tentando consertar os problemas. Mas se você coloca lá, por exemplo, para você alcançar algumas metas, eu preciso crescer espiritualmente esse ano. É a primeira meta que você quer colocar. Mas isso não é meta. Isso é um desejo. Mas quando você faz com clareza, o que você diz? Preciso crescer esse ano. Então, vou colocar aqui, eu preciso ler 2 capítulos da Bíblia por dia. Eu preciso orar 20 minutos no horário do meu almoço, diminuir meu horário de almoço para poder ter um tempo de oração, porque eu percebi o ano passado que se eu deixo para a noite, eu não consigo orar. Então, eu faço metas tangíveis. Eu faço metas que eu posso alcançar. Eu coloco, não, eu não vou viver uma semana onde a semana passa, eu assisti tanta novela, eu assisti tanto Netflix, eu fiz tanta coisa e não cheguei a lugar algum. Faça metas que você possa cumprir. Se a trombeta não emitir um som claro, você não vai se preparar para a batalha. O que você precisa voltar para casa e fazer? Não, eu não consigo vir todo dia na sala de oração, mas eu vou dar um dia para a sala de oração. Eu vou dar um dia de manhã, ou um dia à tarde, ou um dia à noite, mas eu sei que esse lugar é da onde eu construo tudo. Então, eu vou mudar a minha agenda. Pastor Cezinha disse, ele falou, gente, tem gente que está aqui, ó, sentado, esperando a coisa acontecer. E ele pergunta, por que não acontece? Ele fica sentado, ele fica aguardando, ele não tem movimento, e ele quer que as coisas aconteçam. Ele fica com a perna para o ar, e ele espera que a coisa ande, mas ele não anda. Se a gente não se move, se a gente não muda, se a gente não tem clareza, e a gente precisa escrever isso. A gente precisa colocar alvos, e você vai ver que ao final desse ano, você se moveu para os planos de Deus sobre a sua vida. Por exemplo, queridos, eu quero um casamento feliz. Então, se eu quero um casamento feliz, eu vou precisar fazer algo para esse casamento ser feliz. Eu vou ter que pedir a Deus para cuidar da minha língua, eu vou ter que, em casa, fazer algumas coisas, eu vou ter que fazer alguns projetos. Eu disse para vocês, a Naine vai fazer, na conferência de mulheres, coisas que essas mulheres vão voltar incendiadas para casa.
E nós, como homens, queremos ajudar os homens a ter atitudes práticas para desenhar o seu futuro. Jovem, você que é solteiro. Você que é solteiro e você quer um relacionamento, não adianta se isolar. Eu fico pensando, gente, o pastor Itamar, da Borda do Campo, esteve aqui na quinta-feira, ele disse, gente, lá, o nosso encontro com Deus custa R$180. Nós fazemos o encontro com Deus todo mês. Ninguém reclama do valor, porque eles sabem que um final de semana que muda a vida deles, não tem preço que pague. Os nossos líderes vão para os sinaleiros e eles vendem água no sinaleiro para poder levar mais gente para o encontro com Deus. Eu fico pensando num jovem que tem a oportunidade de ir para o Summer Camp, agora não tem mais vagas. Mas ele diz assim, não deu para ir, não tive dinheiro. Como não teve dinheiro? Tem grama para cortar, tem água para vender, tem amendoim para torrar e para vender. Quem quer, corre atrás. Quem não quer, arruma desculpas. Se a gente quer viver uma vida que vale a pena, a gente precisa se mover. De perninha para o ar, nada vai acontecer. Pregamos sobre deixa a omissão, deixa a passividade. Se você quer viver desfrutando as coisas desse mundo, vivendo uma vida de lazer o tempo todo, sem se envolver com a casa de Deus, você pode viver isso. Mas se você, queridos, não paga o preço hoje, você vai pagar o preço amanhã. Eu vejo pais que tolamente não vivem uma vida em Deus, não guiam os seus filhos na palavra, não sentam e não levam os seus filhos a conhecer a Deus, e eles não pagam o preço pelo Evangelho hoje, eles pagarão o preço pela ausência do Evangelho, um preço duro amanhã na adolescência dos seus filhos. Gente que vive em briga dentro de casa, não percebe que está pagando um preço horrível hoje, e o preço vai ser pior lá na frente. Colocar nessa formação, tem que haver mudança. Haver mudança naquilo que nós estamos fazendo. Sabe, queridos, a coisa que mais nós ouvimos está dentro, a terceira coisa, eu vi no Google, a terceira meta mais buscada no Brasil é emagrecer. Todas as pessoas querem emagrecer, até as que precisam perder só 3 quilos, precisam emagrecer. Colocam isso como meta. Mas quando você vai colocar, a tua meta não é apenas emagrecer, mas o que você vai fazer para emagrecer? Mudar a alimentação? Final de semana, comprar verdurinha, lavar verdurinha, colocar em pacotinho para ter uma alimentação mais saudável? Não adianta, eu vou emagrecer por osmose, quem sabe uma hora, isso não acontece. Que tipo de exercício físico você vai fazer esse ano? Gente, eu decidi pedalar esse ano. Então começamos a pedalar, e o irmão, assim, foi maravilhoso, me introduziu nisso, mas eu comecei um grupo de pedalada com os irmãos da igreja. Daí, chamei alguns irmãos, foi a pior coisa que eu fiz na minha vida. A gente foi pedalar, todo mundo feliz, uma alegria, sábado de manhã, aquela coisa, puxa, que coisa boa, a gente pedalando aqui, passamos na frente de um pesque pague. Os irmãos, vamos dar uma passadinha aqui. Falei, que legal, vamos dar uma olhada nos peixes, né? Um irmão já veio com 4 porção de isca de peixe frita. Gente, a gente estava tão feliz naquela pedalada, mas quando a porção de frita chegou, eu esqueci de bicicleta, porque bicicleta, frita, meu Deus, mas foi de lambuzar os beijos. Falei, não dá para convidar crente para fazer exercício, porque ele sempre vai encontrar um x-salada, um x-bacon, um x-tudo, um pesque pague, ele sempre vai dar um jeito de sair da academia. Então, se a gente quer mudar, a gente precisa mudar radicalmente. A gente vai colocar metas na alimentação, metas do que você vai fazer. Sabe, queridos, chega uma hora que não adianta só querer, precisa agir. Coloque lá, o que eu vou fazer para emagrecer? O que eu vou fazer para cuidar da minha saúde? Eu vou fazer nesse horário, eu vou fazer naquele outro horário. Eu e a Naine falamos, nós não vamos pagar academia esse ano. Então tem umas coisas na internet, tipo Extreme 21, tipo Barriga dos Sonhos, tanquinho não sei o quê. Então nós procuramos esse negócio na internet, nós ficamos lá no nosso quarto, gente, morrendo. 1, 2, 3, 4.
Falei, não vou pagar, eu fico copiando o cara fortão lá para ver se eu chego a ficar fortão daquele jeito. Tem que se mover. Eu olho para a igreja esse ano e eu digo, gente, nós vamos nos mover. Nós vamos fazer mudança, nós vamos nos mover porque nós não somos uma igreja museu. Nós somos uma igreja em movimento. Nós estamos olhando para o futuro. E é o futuro que nós vamos viver o melhor de Deus em nossa vida. Queridos, quando nós entendemos que nós precisamos, nesse lugar, olhar para a nossa vida financeira. Tem muita gente que é tão fiel a Deus no dízimo e nas ofertas, mas um péssimo administrador. E quando você for fazer as suas metas, primeira coisa, honrar a Deus com os seus bens. Mas só isso não é tudo para uma pessoa prosperar. Isso é uma porta que se abre para que você tenha ativação poderosa, para que as ações das suas mãos sejam sobrenaturais. O que acontece com uma pessoa que é fiel no dízimo e nas ofertas, e essa pessoa não administra bem? Ela pega a bênção do Senhor e ela coloca num saco furado. E o que acontece com uma pessoa que administra bem, mas não é fiel no dízimo e nas ofertas? Ela pega aquilo que Deus deu como criatividade e força e ela coloca num saco furado. E nós precisamos, esse ano, costurar esse saco. E a gente precisa fazer isso com uma trombeta clara. É voltar para casa e fazer uma reavaliação na vida financeira. E colocar metas tangíveis nesse lugar. Queridos, lá em casa, a primeira coisa que eu creio que uma pessoa precisa fazer esse ano, se você não faz, é ter uma planilha dos seus gastos. É colocar com clareza o que eu gasto aqui em casa. A Naine faz isso já há muitos anos, ela cuida das finanças lá em casa. Ela sabe tudo. Eu não tenho nem a senha do banco. Se você quiser me sequestrar, você está frito. Sequestra ela, porque lá em casa... Não adianta, porque eu não sei nada. Ela sabe cada centavo para onde vai. R$5 para a panificadora, gastou 3, então é 2 que precisa saber. No final do mês ela diz, amor, esse mês gastamos demais com alimentação. Quase todo mês ela fala isso. Mas gastamos demais com alimentação, precisamos reduzir na alimentação. Amor, gastamos demais com lazer esse mês. Não vamos no cinema, vamos assistir filme em casa. Amor, nós vamos precisar gastar menos com isso. Tem cota para cada coisa, porque nós sabemos para onde nossas finanças vão. A gente senta e pensa, nós queremos fazer isso, queremos fazer uma viagem de férias, nós nos organizamos, porque, queridos, lá atrás, sabe o que a gente fazia? Tem vontade de viajar? Fazia empréstimo para viajar. Eu me lembro uma vez que eu fui para Maringá, não perguntei para Deus se Ele queria que a gente fosse para Maringá, eu gastei tudo e mais um pouco que eu podia naquela viagem, voltamos, não tinha mais dinheiro, a gente passou quase o próximo mês comendo guisado de farinha com água, não estou brincando, mas foi... Quando a gente faz coisas sem avaliar, sem planejar, a coisa desanda. Volta para casa e sabe o que você faz? Eu disse hoje de manhã, você precisa fazer uma limpeza nas contas agora no começo do ano. Como assim, pastor? Queridos, se você pagou academia por 12 meses e você foi 3 meses, vai lá e cancela isso. E tenta resgatar, paga a multa, mas você não precisa pagar todo mês isso. Sabia que se você ligar para a tua internet e dizer, olha, estou pensando em mudar de plano, eles vão reduzir pelo menos 10%? 10%, no final do ano você tem R$120 a mais. Você sabia? Tem gente que tem TV a cabo em casa e quase não assiste. Liga para a Sky, para a Oi TV, para a Claro TV, liga e cancela. Faz uma limpa nas suas contas, faz uma limpeza, veja onde vocês estão gastando demais, porque, queridos, Deus quer te prosperar esse ano.
Deus quer fazer você ter aquilo que você sonha ter, os desejos do teu coração. Tem gente que tem sonhos de ir para uma viagem missionária dessa. Tem gente que tem sonhos de conhecer a sala de oração em Kansas. Tem gente que tem sonho de fazer uma viagem com a sua família para um outro país. E eu declaro sobre a sua vida, a bênção do Senhor vai te acompanhar. Se você é fiel, se você planeja, porque o homem nobre faz planos nobres, e por conta dos seus feitos nobres, ele permanece firme. Ele permanece firme. Mas sabe, queridos, tem muitas pessoas que, lamentavelmente, estão ouvindo essa palavra e vão terminar o ano como começaram esse ano. E Jesus conta uma história que eu quero perguntar para você e eu encerro com isso. Qual filho você é? Mateus, acho que capítulo 21, se eu não me engano, Jesus conta essa história. Ele diz que um pai chamou 2 filhos para ir trabalhar na vinha. E quando o pai fala para os filhos para virem trabalhar na vinha, um levanta e diz assim: pai, eu vou, mas não vai. E o outro, turrão, ele diz: eu não vou fazer isso, não vou. Mas depois pensa melhor e vai. E Jesus pergunta: qual deles obedeceu o pai? O que disse que ia, mas não foi? Ou o que disse, não vou, mas foi? E eles, obviamente, eles dizem: não, foi aquele que disse que não vou, mas foi. Ele disse: pois bem. Só que vocês estão parecendo aqueles que falam, mas não fazem a vontade de Deus. Sabe, queridos, ouvir tudo isso, saber que é bíblico, saber que é o melhor para a sua vida, saber que é conduzir sua família a esse lugar, saber que você pode avançar mais, que a tua vida cristã não é chegar arrebentado no limiar da eternidade, não é chegar desgostoso lá para se encontrar com Jesus, porque graças a Deus que essa terra teve, não é, a tua vida nessa terra é experimentar a bondade de Deus nesse lugar, porque quando Jesus orou: Senhor, venha o teu reino e seja feita a tua vontade aqui na terra como ela é no céu. Ele abriu um novo tempo para nós. O reino de Deus é chegado. A vontade do céu é para agora. É viver uma vida de poder, é viver uma vida de oração, é viver uma vida de jejum, é viver uma vida de expectativa, é se posicionar no Senhor, é começar o ano. Eu declaro que fevereiro, na verdade, é o mês que você vai começar o teu ano. É o mês que você vai dizer, sim, esperança para o futuro. E a minha pergunta é: você vai levantar a mão e vai dizer assim: sim, eu vou fazer, mas vai chegar essa semana e não vai fazer coisa alguma? Ou você vai ser aquele que hoje está dizendo assim: ai meu Deus do céu, eu não vou fazer, mas vai fazer? Ou você vai ser aquele que vai dizer: eu vou fazer e vai fazer? Qual deles? Pense nisso, porque isso vai ser determinante para você viver o melhor de Deus nessa terra. Amém? Vamos nos colocar em pé.